Substituímos 1 por tangente de 45 graus no numerador e no denominador da fração. Aplicamos a fórmula para tangente de 45 graus mais tangente de 25 graus no numerador e tangente de 45 graus menos tangente de 25 graus no denominador da fração. Efetuamos a divisão entre as frações. Cancelamos o fator comum, cosseno de 45 graus vezes cosseno de 25 graus. Aplicamos a propriedade seno de 20 graus é igual a cosseno de 90 graus menos 20 graus. Aplicamos a relação fundamental seno de 70 graus sobre cosseno de 70 graus igual a tangente de 70 graus, chegando a este resultado simplificado para... Aplicamos a relação para cosseno de 2x igual a cosseno ao quadrado x menos seno ao quadrado x no numerador e no denominador da fração. Eliminamos os parênteses no numerador e lembramos que 1 menos cosseno ao quadrado x é igual a seno ao quadrado de x e 1 menos seno ao quadrado de x é igual a cosseno ao quadrado de x. Efetuamos as adições indicadas. Cancelamos o fator comum 2. Aplicamos a relação fundamental seno ao quadrado x sobre cosseno ao quadrado x é igual a tangente ao quadrado de x, chegando a esse resultado simplificado para a expressão. Fatoramos o numerador da fração como diferença de 2 cubos. Cancelamos o fator comum seno de x menos cosseno de x. Lembramos a relação fundamental seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E chegamos a esse valor simplificado para a expressão. Desmembramos 3x em 2x mais x. Aplicamos a fórmula para seno de 2x mais x e lembramos que seno de 2x é 2 seno x cosseno x e que cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Efetuamos o produto indicado e aplicamos a propriedade distributiva. Reduzimos os termos semelhantes. Aplicamos a relação fundamental cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Aplicamos a propriedade distributiva. Reduzimos os termos semelhantes, conseguindo esta fórmula para seno de 3x. Desmembramos 3x em 2x mais x. Aplicamos a fórmula para cosseno de 2x mais x
E lembramos que cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, e que seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. Efetuamos o produto indicado e aplicamos a propriedade distributiva. Reduzimos os termos semelhantes. Reduzimos os termos semelhantes. Aplicamos a propriedade distributiva. Reduzimos os termos semelhantes, chegando a esta fórmula para cosseno de 3x. Efetuamos o produto indicado e aplicamos a propriedade distributiva. Lembramos que 2 seno x cosseno x igual a seno de 2x. Multiplicamos o numerador e o denominador da fração por 2. Lembramos que seno de 2x está compreendido entre menos 1 e mais 1. Dividimos os três termos da desigualdade por 2, obtendo essa nova desigualdade, e lembremos que seno de 2x sobre 2 é igual a f de x. Portanto, f de x está compreendido entre menos meio e mais meio. O valor máximo que f de x atinge é a extremidade direita do intervalo, ou seja, f máximo igual a meio. Substituímos o numerador da fração pela diferença entre os senos de dois arcos e o denominador pela soma entre os senos de dois arcos. Cancelamos o fator comum 2. Cancelamos o fator comum seno de 50 graus. Substituímos os valores de cosseno de 240 graus e cosseno de 30 graus. Cancelamos o fator comum 2. Racionalizamos o denominador da fração, encontrando este valor para a expressão. Substituímos o numerador pela soma das tangentes entre dois arcos e o denominador pela diferença das cotangentes entre dois arcos. Efetuamos as operações indicadas e fizemos as substituições. Cosseno de 40 graus igual a seno de 90 graus menos 40 graus. E seno de 140 graus igual a cosseno de 90 graus menos 140 graus. Substituímos o valor de seno de 90 graus no numerador e no denominador da fração. Substituímos cosseno de menos 50 graus por cosseno de 50 graus e aplicamos a regra da divisão entre duas frações. Cancelamos o fator comum seno de 50 graus vezes cosseno de 50 graus.
E chegamos a este valor para a expressão. Aplicamos a relação cotangente de 10 graus é igual ao inverso da tangente de 10 graus. Efetuamos a adição indicada. Lembramos que tangente ao quadrado de 10 graus mais 1 é igual a secante ao quadrado de 10 graus. Aplicamos as relações fundamentais. Secante ao quadrado de 10 graus é o inverso do cosseno ao quadrado de 10 graus. E tangente de 10 graus é seno de 10 graus sobre cosseno de 10 graus. Indicamos a divisão entre as duas frações. Simplificamos cosseno de 10 graus. Multiplicamos e dividimos a fração por 2. Lembramos que 2 vezes seno de 10 graus vezes cosseno de 10 graus é igual a seno de 20 graus. Cancelamos o fator comum seno de 20 graus. E chegamos a este valor para a expressão. Aplicamos a fórmula para cosseno de 240 graus mais cosseno de 80 graus. E chegamos a este valor para a expressão. Substituímos cosseno de 240 graus por menos meio, conseguindo este novo valor para a expressão. Aplicamos a fórmula para cosseno de 120 graus mais cosseno de 40 graus. Chegamos a esta relação para cosseno de 80 graus vezes cosseno de 40 graus. E a essa nova relação para a expressão E. Efetuamos a operação de divisão indicada. Cancelamos os termos simétricos. Substituímos o valor de cosseno de 120 graus, chegando finalmente a este valor para a expressão. Aplicamos a fórmula para cosseno de 25 graus mais cosseno de 15 graus. E chegamos a este valor para a expressão. Aplicamos a propriedade cosseno de 80 graus é igual a seno de 90 graus menos 80 graus. Aplicamos a fórmula para seno de 50 graus mais seno de 10 graus. Substituímos o valor de seno de 30 graus. Cancelamos o fator comum 2 e chegamos a este resultado para a expressão. Aplicamos a fórmula para seno de 4x mais seno de 2x. E chegamos a este valor para a expressão.
Aplicamos a fórmula para seno de 9A mais seno de 7A. Aplicamos a fórmula para seno de 5A mais seno de 3A. Efetuamos as operações indicadas. Colocamos o fator comum 2 cosseno de A em evidência. Aplicamos a fórmula para seno de 8A mais seno de 4A. Efetuamos as operações indicadas, chegando a esta relação para a expressão. Essa é a equação fundamental para a função seno. E essa é a solução para a referida equação, sendo A o valor do arco x em sua primeira determinação. Para seno de x igual a meio, o arco x tem primeira determinação π sobre 6. A seguir, elaboramos um roteiro para melhor resolver uma equação trigonométrica. Começamos por desenhar o ciclo trigonométrico. Evidenciamos, de alguma forma, o eixo correspondente à função em questão. Nele, marcamos o ponto correspondente ao valor meio. Pelo ponto correspondente a meio, traçamos uma perpendicular ao eixo dos senos. Indicamos o ponto correspondente à primeira determinação do arco x com a letra P. Desenhamos esse arco em sua primeira determinação e o chamamos de x. Nesse ponto, marcamos o valor correspondente à medida do arco x. Na outra extremidade da perpendicular ao eixo dos senos, marcamos o valor correspondente ao arco x em sua segunda determinação. E, por último, anotamos o conjunto solução da equação. Essa é a equação fundamental para a função cosseno. E essa é a solução para a referida equação, sendo A o valor do arco x em sua primeira determinação. Para cosseno de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, o valor do arco x em sua primeira determinação é π sobre 6. Seguimos o roteiro estabelecido para resolver a equação do item A. Por esse ponto correspondente à raiz quadrada de 3 sobre 2, traçamos uma perpendicular ao eixo dos cossenos. E, por último, anotamos o conjunto solução da equação. Essa é a equação fundamental para a função tangente. E essa é a solução para a referida equação, sendo A o valor do arco x em sua primeira determinação. Para a tangente de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 3, o arco x tem como primeira determinação π sobre 6. Seguimos o roteiro estabelecido para resolver a equação do item A.
Ligamos o ponto correspondente à raiz quadrada de 3 sobre 3 ao centro do ciclo até encontrar esse mesmo ciclo. E por último, anotamos o conjunto solução da equação.